Olá, o nosso grupo irá apresentar um trabalho da disciplina de Doenças Parasitárias 1, que é ministrada pelo professor Dr. Gustavo Felipe. O artigo que usamos no trabalho é do autor Sofali e ele tem como assunto principal a indução experimental de protozoário de mieloencefalite equina. Vamos dar início à apresentação de mieloencefalite equina, entendendo melhor o que é a mieloencefalite. A mieloencefalite protozoária equina é popularmente conhecida como doença do gambá. Isso acontece pois o gambá é um dos seus principais hospedeiros. É causada pelo protozoário Sarcocistes neurona e afeta profundamente o sistema neurológico de equinos. A seguir vamos ver um videozinho de como o animal fica logo após afetado pelo protozoário. Algumas observações importantes sobre a doença é que a sua incidência é na América do Norte, América Central e América do Sul. Essa doença possui 3 tipos de hospedeiros. Os definitivos, que são os gambás, de 2 espécies, de Delpis virginiana, que é o gambá da Virgínia, e de Delpis albiventris, que é o gambá de orelha branca. Hospedeiros intermediários, que são as raposas, guaxinins, gatos domésticos e tatus. E por último, o terceiro tipo de hospedeiros são os aberrantes, que têm como espécies equinos. Eles são considerados aberrantes, pois são encontrados apenas esquizontes e merozoítos neles. Notou-se que as avaliações de tratamento e medicações são dificultadas por não possuir um modelo de equino confiável para a EPM. Desse modo, apesar de existir na literatura uma variação de condições experimentais demonstradas na tabela, essas não são possíveis induzir consistentemente sinais de EPM em cavalos. Sendo assim, o artigo constituiu em uma pesquisa de investigação do desenvolvimento da doença mieloencefalite protozoária equina. De acordo com os estudos realizados para esta pesquisa, a dose obtida de esporocistos em gambás infectados de modo natural não afetou acentuadamente a indução clínica de EPM. A inoculação por via subaracnoide de cultura de merozoítos do Sarcocistes neurona aparentemente não resultou na infecção. Na maioria dos estudos, houve pouca correlação entre o comprometimento neurológico observado e o grau de neuropatia nos cavalos experimentais. Ademais, o grau de comprometimento neurológico observado em cavalos naturalmente infectados não foi produzido em nenhum modelo experimental equino para encontro. E segundo Saville, 2001, os cavalos submetidos a um estresse prolongado na hora do transporte, antes da infecção, teve os sinais neurológicos iniciados mais rapidamente em comparação com os outros grupos de tratamento. O objetivo dessa pesquisa de revisão foi avaliar o potencial de 5 doses com variações na quantidade de esporocistos do Sarcocistes neurona inoculada em cada grupo de estudo. Foram utilizados 24 cavalos desmamados e soronegativos para mielocefalite equina. Os animais foram submetidos ao estresse natural do transporte e, posteriormente, designados aleatoriamente em 6 grupos de tratamento, com 4 cavalos cada. Os animais de cada grupo foram inoculados aleatoriamente através de sonda nasogástrica com as doses 10 ao quadrado, 10 ao cubo, 10 à quarta, 10 à quinta, 10 à sexta esporocistos do patógeno ou placebo, e eram analisados semanalmente por um observador duplo cego. Os observadores duplo cego frequentemente realizavam avaliações neurológicas nesses animais e colhiam sangue também para fazer exames de sangue utilizando a técnica de Western blot, para analisar a presença de anticorpos do patógeno nesses animais.
Nos exames neurológicos, os sinais clínicos observados variavam de leve a moderado em todos os grupos de estudo. Porém, o que teve mais sinais consistentes da sintomatologia da doença foi o grupo que foi inoculado com a dose de 10 elevado a 6 esporocistos. Observou-se também lesões histológicas sugestivas de sarcocistes neuronas em 4 cavalos. Apesar da presença das lesões histológicas sugestivas da infecção nos 4 cavalos, não foram detectados nenhum parasita em tecidos por microscopia óptica, imunohistoquímica ou bioensaio em camundongos nocaute para genes do interferon gama. Além disso, foi coletado também líquido cefalo-raquidiano de cada animal antes da eutanásia para determinação de anticorpos contra o patógeno. Os equinos foram eutanasiados e necropsiados entre 4 e 5 semanas após a inoculação. Em relação à soroconversão, também obteve-se resultados diferentes entre os grupos, assim como também ocorreu com a gravidade dos sinais clínicos e a presença das lesões microscópicas. Portanto, o desafio da soroconversão foi observado 14 dias após a infecção de esporocistos na dose 10 elevado a 6. Contudo, os cavalos do grupo de controle permaneceram soronegativos durante todo o período de estudo, não relatando nenhuma evidência histológica da infecção pelo patógeno ou qualquer sinal clínico que possa ter levado a um sintoma sugestivo da doença. Materiais e métodos. Para alcançar os objetivos da resolução da pesquisa, foi realizada a coleta dos esporocistos de sarcocistes neurona e a preparação da inoculação nos cavalos. Coleta e inoculação. Segundo Dubé e Saville, primeiro, é necessário que de forma natural os guaxinins de laboratório sejam infectados, para assim, através da língua destes animais, seja obtido um isolado de sarcocistes neurona. Sendo assim, no presente estudo, com o intuito de contaminar os guaxinins, foi coletado raspados intestinais de gambás e inseridos na alimentação dos guaxinins, e após 77 dias de infecção, foi feita a eutanásia dos guaxinins, e alimentaram gambás número 27 e número 2 com os músculos dos guaxinins. De acordo com Stanek, quando isso acontece, a cepa do esporozoito deve ser designada como SN37R. Dando continuidade ao estudo, monitorou-se os gambás desde o ataque dos esporocistos até a morte, enviando o intestino para o Departamento de Agricultura dos Estados em Beltsville, em Maryland, onde analisaram o grupo de esporocistos descrito antes. Desse modo, em hemacitômetro, esses esporocistos foram diluídos para conter 1 milhão de esporocistos por mililitro e facilitar a contagem e outras diluições. Para chegar às quantidades desejadas, foram feitas 4 diluições, em 10 partes, começando pelo tubo que havia 10 elevado a sexta, até chegar à última com 10 ao quadrado. Assim, os inoculados feitos em Bashville enviou-se para Ohio State University para estudos nos cavalos. Para garantir que esporocistos sejam viáveis, recomenda-se que antes da inoculação nos animais, eles devem ser bioensaiados em camundongos nocaute. Para a inoculação em camundongos Kill, homogeneizou os tecidos neurais e inoculou através da via subcutânea usando 10 ratos por amostra. Esses animais foram observados por 60 dias e examinados para infecção por sarcociste neurona por imunohistoquímica. Para início da infecção experimental, foram selecionados 40 potros com idade entre 4 e 5 meses, sem histórico de sarcocistes neurona. Os seus anticorpos foram testados através do Western blot. Ainda na fazenda de origem, esses animais foram examinados para excluir qualquer cavalo que possuísse algum déficit neurológico. Cada um dos 26 potros recebeu um cabresto com etiqueta numerada e foram conduzidos à Universidade de Ohio. Os cavalos deveriam ser alojados e alimentados seguindo certas precauções.
Então, antes da chegada dos animais no alojamento, foram instaladas iscas para os roedores e os alimentos foram todos armazenados em recipientes em uma sala fechada. Chegaram no alojamento 24 cavalos, que foram divididos em 5 grupos de tratamento e um grupo controle. Exames de rotina e neurológico foram realizados em todos os animais por um examinador duplo cego. Coletou-se o sangue de todos os animais para hemograma com o uso do vacutainer. Nele encaixou-se tubos com o anticoagulante e depois, ainda com o vacutainer, usou um tubo com soro separador. Para a coleta do líquido cefalorraquidiano foi utilizada a técnica de sedação com xilazina e turbogesic, o que possibilitou que o procedimento fosse realizado com o animal em posição quadrupedal. Tanto o soro quanto a coleta do líquido cefalorraquidiano de cada animal foram divididas em porções de 1 ml, que foram enviadas para um laboratório para a detecção do sarcocistes neurona, ou foram armazenadas para análise futura. Imediatamente após a coleta do líquido cefalorraquidiano, cada cavalo, por meio de intubação nasotraqueal, recebeu um inoculado de 40 ml de esporocistos ou placebo, de acordo com o grupo de tratamento. A tabela nos mostra os grupos que foram separados, os animais pertencentes a cada grupo e quanto cada um recebeu de inoculado ou placebo. Todos os animais eram observados quanto à sua saúde e apetite e se havia ou não anormalidades neurológicas. Os exames neurológicos foram feitos nos dias 1, 9, 16, 23 e 29 ou 30 do estudo. Semanalmente coletava-se soro para o ensaio dos anticorpos contra o sarcocistes neurona. Antes da eutanásia, coletou-se o líquido cefalorraquidiano e plasma e o soro. Após a coleta, realizava-se a eutanásia e logo após prosseguia-se com a necrópsia. Nesse estudo, foi realizada uma necrópsia completa em todos os cavalos e percebeu que haviam 2 cavalos, o número 3 e o número 34, mais afetados. Assim, de maneira estéril, fez uma secção das partes do cérebro e da medula espinhal. Esses tecidos foram colocados em uma solução salina tamponada com fosfato estéril fria a 4 graus Celsius. Enviou-se com gelo e fez o envio à noite para o laboratório de USDA, em Beltsville, Maryland, para que fosse realizada a cultura de células e o bioensaio. As amostras restantes foram processadas para a realização do exame histopatológico. O cérebro e a medula espinhal foram fixados em uma solução tampão neutra 10% de formol por um período mínimo de 2 semanas, e depois examinou-se as lesões graves em secções transversais seriadas de 1 centímetro. Os tecidos do sistema nervoso central foram processados para análise e microscopia. Com isso, utilizou-se a hemotoxilina, eosina e depois fixados com parafina. Os tecidos que foram para avaliação histopatológica são tronco cerebral e medula espinhal. Quando as lesões inflamatórias eram evidentes na histopatologia, as amostras foram curadas para imunohistoquímica usando anticorpos contra sarcocistes neurona. A cultura celular de protozoários de tecidos neuronais devem ser homogeneizada com um misturador e incubadas em células bovinas e assim fora feito. Resultados experimentais em equinos. Todos os 24 cavalos passaram por exame físico e neurológico no primeiro dia. No exame físico, observou leve secreção nasal e ocular. No exame neurológico, todos os animais estavam dentro dos limites normais. Grupo A, controle. Em um dia, não foi possível realizar os exames na parte externa por conta das condições climáticas, sendo necessário o remanejamento dos animais. Neste dia, apenas um animal demonstrou alterações neurológicas. O equino de número 27 desenvolveu déficits neurológicos e de marcha na primeira semana da chegada até o final do estudo. Nenhum dos animais desenvolveu anticorpos detectáveis em soro ou em líquido cefalorraquidiano nos testes à base de Western Blot. E apenas o cavalo de número 27 apresentou alterações histológicas. Contudo, nenhuma alteração foi observada em nenhum dos animais. Grupo B.
foi inoculado doses de 10 elevado à segunda de esporocistos. Em relação ao exame neurológico, todos os animais desenvolveram déficits neurológicos moderados na marcha, sendo que 3 desenvolveram sinais neurológicos 3 de 5. Neste grupo, os sinais neurológicos foram inconsistentes, porque um dos cavalos voltou próximo ao normal nos exames finais, e o aparecimento dos sinais de grau 2 variou de 15 a 30 dias após a infecção. Neste grupo, os sinais clínicos eram inconsistentes. 2 animais foram soropositivos e isso ocorreu no 29º dia e no 32º pós a infecção. E no líquido cefalorraquidiano deu positivo no teste de Western blot. O cavalo 41 foi observado lesões do sistema nervoso central, mas não desenvolveu anticorpos detectáveis para sarcocistes neurona. Apenas o cavalo de número 5 desenvolveu secreção nasal mucopurulenta crônica e tosse. Durante a necrópsia foi constatado que o animal apresentava um quadro de pneumonia. O grupo C foi infectado com doses de 10 elevado à terceira de esporocistos. Todos os animais envolvidos desenvolveram déficits neurológicos de grau moderado. Os sinais eram inconsistentes, mas ainda apresentavam severidade, de grau 2 de 5, no final do período do estudo. Os sinais neurológicos de grau 2 variou entre o 8º e o 22º dia após a infecção. Todos os cavalos se tornaram soropositivos de um período de 22 a 32 dias após a infecção, e 2 dos 4 cavalos apresentaram alterações no líquido cefalorraquidiano, sendo positivo pelo teste de Western blot. Havia lesões no animal de número 12. Essas lesões eram constituídas por inflamações multifocais, de leve a moderada, afetando principalmente a substância branca, chamada leucomielite. Não foi observado protozoário associado a esse tipo de lesão. Grupo D. Foram inoculados doses de 10 elevado à quarta de esporocistos. Todos os animais desenvolveram déficits neurológicos de marcha leve a moderado, 2 classificados de 3 de 5 em relação à gravidade. Os sinais neurológicos foram piorando com o passar do tempo. Grupo E. Foram infectados com doses de 10 elevado à quinta de esporocistos. 3 dos animais desenvolveram déficits neurológicos de gravidade leve. A gravidade neurológica dos sinais nos animais afetados era inconsistente, porque alguns melhoravam os sinais clínicos perto do último dia de exame. Nenhum dos animais apresentou lesões histológicas inconsistentes, que pudesse ser a EPM ou outro tipo de patologia. Grupo F. Foram infectados com doses de esporocisto de 10 elevado à sexta. Todos os cavalos desenvolveram déficits neurológicos de marcha, em grau moderado. O cavalo com sinais mais brandos apresentava fraturas, dificultando o exame. O início do grau 2 dos sinais neurológicos variam entre o 15º dia e o 29º dia após a infecção. Todos os animais desse grupo de dose foram soropositivos no 15º dia, positivo no líquido cefalorraquidiano e no teste Western blot. Lesões histopatológicas não foram observadas. 2 cavalos, o de número 34 e 39, tiveram infiltrados inflamatórios multifocais leves a moderados, constituídos por infiltrados histiocíticos e linfocitários com micobiliose perilesional e astrocitose. E várias lesões inflamatórias leves foram encontradas no tronco encefálico e no cordão torácico do cavalo de número 34, segundo o autor. Dessa forma, mais lesões foram observadas nesse grupo do que em todos os outros. Contudo, os protozoários não foram vistos em associações a nenhuma das lesões, segundo o autor. As secções de tecido do sistema nervoso central, com lesões aparentes por histopatologia dos equinos número 12, 34, 39 e 41, foram submetidos à coloração de imunohistoquímica com anticorpos para sarcocistes neurona e nenhum dos tecidos que reagiram. E além disso, vários cavalos, principalmente dos grupos
de tratamento B, C e D desenvolveram febre baixa, apetite reduzido, diarreia intermitente e entre a segunda e a quarta semana de estudo. E a febre e a inapetência ocorreram especialmente durante a terceira semana de estudo, que concluiu no final do período de quarentena, possivelmente refletindo a disseminação de doenças respiratórias e de origem vital através dos cavalos. E não foram realizados testes diagnósticos adicionais para determinar o agente etiológico. E sobre a inoculação de cultura de células de conito de bovinos, a Sarcoidosis neurona não foi detectada microscopicamente nas células de cultura inoculadas com tecidos de cavalos infectados experimentalmente. E sobre o bioensaio em ratos, nenhum dos camundongos inoculados com tecido equino apresentou sinais de doença neurológica, e o Sarcoidosis neurona não foi apresentado em tecidos neurais dos ratos. Com esse estudo, foi possível verificar as diferenças entre os grupos inoculados com doses diferentes do esporocisto Sarcoidosis neurona. Então, a hipótese testada foi que a dose infecciosa necessária para produzir uma doença neurológica pode ser menor que a dose experimental usada, com base em estudos anteriores. O desenvolvimento de sinais neurológicos, soroconversão e identificação de lesões histopatológicas ocorreu em alguns cavalos de controle de estudos anteriores. Já os cavalos de controle desse estudo foram expostos ao número mínimo de parasitas, devido aos cuidados com os alimentos e o ambiente. Os sinais de doença neurológica foram detectados em cavalos que tiveram inoculados até 100 esporocistos, mas a evidência mais consistente de infecção por mieloencefalite foi encontrada em cavalos que receberam doses mais altas de esporocistos. A soroconversão está ligada com a dose de esporocistos recebida para a maioria dos cavalos. E a soroconversão precoce foi vista em grupos com doses mais baixas, confirmando os resultados de estresse por transporte. Esses resultados estão na tabela do slide e mostram uma relação quase linear entre os esporocistos recebidos no momento da soroconversão. Isso foi esperado porque foi uma relação entre resposta semelhante observada após infecção experimental de bovinos com Sarcoidosis cruzi. E os sinais mais consistentes da infecção foram vistos no grupo F. A indução da doença foi menos consistente em grupos com dose menor. Um cavalo do grupo E não desenvolveu sinais clínicos, e um do grupo D não desenvolveu anticorpo no soro ou no líquido cefalorraquidiano, mesmo com sinais clínicos leves. 2 cavalos do grupo C também não desenvolveram anticorpos no soro ou no líquido cefalorraquidiano. E outros cavalos dos grupos de doses mais baixas, que são o grupo B e C, começaram a soroconversão mais tarde que os grupos com doses mais altas. Assim, a falha de soroconversão pode ter sido devido a doses insuficientes e a variação de resposta imune individual. Então, a indução experimental consistente da doença exige um mínimo de 10 a 6 esporocistos por inóculo de acordo com o estudo. E ao contrário dos estudos anteriores, nenhum dos cavalos desenvolveram anticorpos contra a Sarcoidosis neurona no soro ou no líquido cefalorraquidiano. 3 cavalos estavam normais, mas um deles apresentou sinais neurológicos. Na necrópsia, eram alterações consistentes com a doença do gambá. O que pode ter ocorrido é que o ambiente desconhecido tenha mascarado esses déficits, ou então que o transporte acabou desencadeando o aparecimento desses sinais neurológicos, que já eram existentes de doença do gambá. Nesse estudo, os cavalos eles eram eutanasiados em 28 a 35 dias pós-infecção, mas eles não conseguiam identificar o Sarcoidosis neurona associado às lesões. Na literatura, os cavalos eles eram mortos pelo menos 40 dias pós-infecção e também não conseguiam recuperar o parasita, mesmo se fosse usado corticosteroides em alguns cavalos. Nos estudos anteriores, foi sugerida uma patogênese imunomediada para a mieloencefalite protozoária equina. Os dados epidemiológicos, eles sugeriam que o estresse, como no embarque ou no treino intenso,
poderia ser um fator de risco para poder desenvolver os sinais clínicos em cavalos infectados. Já os camundongos imunodeficientes, eles indicaram que o interferon gama e a resposta imunomediada por células T, elas são importantes na resistência do hospedeiro à infecção. Porém, esses mecanismos de defesa não é totalmente compreendido. Pensava-se que o óxido nítrico era importante na resistência a parasitas intracelulares, porque nos cavalos naturalmente infectados tinha uma diminuição desse metabólito no sistema nervoso central. Rose Pohl investigou o papel indutor desses metabólitos usando camundongos nocaute e descobriu que esses ratos eles eram resistentes à infecção por Sarcocistes neurona, indicando que tinha outros fatores envolvidos. Pesquisas anteriores revelavam alterações nos níveis de citocinas, que demonstrava contribuir com a neuropatologia em outras infecções por protozoários. Então, poderia ser importante na patogênese da mieloencefalite protozoária equina. Identificou também que o baixo nível do crescimento transformador beta são pró-inflamatórios e necessários para parasitas no início da infecção. E à medida que esse crescimento transformador beta vai aumentando, a atividade inflamatória ela é inibida por vários mecanismos. Isso é considerado importante para encontrar um equilíbrio entre remover o parasita e poder minimizar os danos do tecido nervoso dos hospedeiros. Níveis reduzidos do crescimento transformador beta, eles foram encontrados no líquido cefalorraquidiano de equinos, que adquiriram naturalmente a mieloencefalite protozoária equina. Assim, eles também apresentavam juntos níveis mais baixos de CD4 em relação aos assintomáticos ou os cavalos não infectados. Mas esse mecanismo de diminuição do CD4 não foi demonstrado. E como foi dito anteriormente e também observado nos estudos anteriores, apesar do desenvolvimento de doença neurológica e lesões histológicas em muitos cavalos utilizados, não tiveram a recuperação do parasita no sistema nervoso central. A tentativa de combinar esses potros imunodeficientes, ele resultou numa parasitemia detectável em várias ocasiões e sem sinal de doença neurológica ou qualquer lesão histológica consistente com a mieloencefalite protozoária equina. Nesse estudo, o Sofale, através das pesquisas que foram feitas anteriormente, sugeriu que o sistema imunológico desempenhava um papel fundamental na patogênese dessas doenças neurológicas, devido à infecção por Sarcocistes neurona, facilitando o transporte do parasita até o sistema nervoso central ou mediando o dano provocado por ele. Já os sinais respiratórios que foram observados nos potros, eles não foram investigados e nem tratados, porque eles surgiram no final do estudo. Quanto aos sinais neurológicos graves, eles não foram induzidos, independente da quantidade de dose. A inabilidade de recuperar esses parasitas tratados nesse estudo e nos estudos anteriores, ele se atribui ao fato entre vários fatores, como a amostra da medula espinhal, a falha em estabelecer uma infecção persistente ou a imunização mediada pela patologia, não pelo parasita. Conclui que em infecção natural, é provável que esses cavalos eles sejam expostos repetidamente a parasitas e a outros eventos imunossupressores. Também acredita-se que deve ter múltiplas cepas de Sarcocistes neurona, o que explica a diferença entre os resultados experimentais. Então, é necessário que tenha mais investigação para poder identificar quais desses fatores ainda não definidos desempenham a mieloencefalite protozoária equina de forma natural.